E hoje nós começamos o capítulo 15. Se você já sabia disso, então possivelmente também sabia que Paulo ele vem respondendo problema por problema nessa carta, porque ele quer que essa igreja seja cada vez mais santa. Paulo ele adverte contra divisões, contra a imoralidade, ensina sobre o casamento, sobre o divórcio, fala sobre a liberdade cristã, sobre o culto, sobre os dons espirituais, aliás, um assunto atrás do outro. E por mais graves que fossem os problemas que ele tratou, nenhum deles atacava o coração da fé cristã. Você pode ter opiniões diferentes sobre comer carne sacrificada a ídolos e ainda ser salvo. Você pode errar na forma de celebrar a ceia e ainda assim ser salvo. Você pode confundir o uso dos dons no culto e ainda assim ser salvo. Mas o que Paulo vai tratar agora é diferente. Agora o que está em jogo é o coração da salvação, é o evangelho puro e simples. O problema era o seguinte: havia um grupo dentro da igreja de Corinto que estava dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Não era se Jesus havia ressuscitado ou não, mas se pessoas ressuscitam. Como nós já vimos, a igreja de Corinto ela havia importado muitos valores, muitas ideias do mundo para dentro da igreja, e um destes valores era o que a cultura grega ensinava sobre o corpo. Para os gregos, o corpo ele era algo ruim, algo que prende o espírito. E dessa perspectiva, por que é que alguém desejaria ser ressurreto? Se o corpo é ruim, deixa meu corpo ficar onde está, deixa que o meu espírito fique livre. Então essa ideia de ressurreição, ela soava como um absurdo para os gregos. Por que que Deus ressuscitaria algo inferior, algo impuro? Os irmãos de Corinto, eles não percebiam que estavam misturando o evangelho com filosofia grega. E por isso, Paulo precisava tratar desse assunto. Visto que não é possível crer na ressurreição de Cristo e ao mesmo tempo negar a ressurreição dos mortos. Então, Paulo, ele lembra os coríntios do essencial. Na verdade, ele vai dizer no versículo 3 de 1 Coríntios 15, eu lhes transmiti o que era mais importante. Vocês sabem o que é esse mais importante? Então, vamos orar e pedir a Deus que Ele nos ajude a conhecer esse mais importante. Eu quero orar tanto para que nós vivamos adequadamente isso, quanto para que a gente possa transmitir isso com graça, com coragem e com fé. Senhor, nós te pedimos, por favor, que nós não tenhamos dúvidas do que é esse mais importante que o apóstolo Paulo, aquilo que ele escreveu aos Coríntios, e hoje nós estudamos aqui, possa estar presente no nosso coração, Pai, de tal forma que isso explode, Pai, explode para fora, conosco, com alegria de poder falar, de poder saber a respeito disso, Pai, compartilhar, transmitir a respeito disso. Senhor, nos ajude para que cada um de nós aqui vivamos mais e melhor de acordo com a Tua vontade para a Sua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A ressurreição não é algo alienígena na nossa sociedade. Por causa do cristianismo cultural que a gente tem, a ideia de alguém morto ressuscitar, ela não é loucura, de forma geral, na nossa sociedade. Mas não era assim em Corinto. Corinto era uma cidade grega e os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Vocês se lembram quando Paulo pregou em Atenas? O que ele disse, qual foi a reação dos gregos? Em Atos capítulo 17, versículo 32, nós lemos: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, alguns gregos riram. O trecho de hoje, 1 Coríntios 15, dos versículos 1 a 11, fala do fato da ressurreição de Cristo. Depois desse trecho, a partir do versículo 11, Paulo vai falar das consequências de não acreditar na ressurreição.
E um spoiler importante aqui do nosso próximo encontro é justamente os versículos 13 e 14, que dizem: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Percebam, sem ressurreição, tudo isso que nós estamos fazendo aqui não passa de uma mentira. É inútil. Sem ressurreição, esse culto é uma enganação. Essa pregação é uma história da carochinha. As nossas canções não passam de entretenimento. Se Cristo não ressuscitou, é tudo perda de tempo. É a maior ilusão coletiva da história. O apóstolo Paulo, ciente do perigo de não se crer na ressurreição dos mortos, ele volta ao fundamento, ele volta à boa nova que ele pregou aos coríntios. Versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. A palavra evangelho no grego, ela é composta de duas partes. Evangelion, tá? Esse ele significa bom, tá? E esse finalzinho é da onde vem a nossa palavra anjo, na verdade, angelos, que na verdade significa mensagem. Então o evangelho é literalmente essa boa mensagem, essa boa notícia. Mas é uma boa notícia em relação a quê? Porque uma boa notícia, ela pressupõe que existe uma má notícia. Se alguém te liga e diz, eu tenho uma boa notícia, é porque tinha uma situação ruim que precisava de resolução. E a má notícia que precede a boa notícia é o pecado. O pecado que vocês e eu cometemos. Em Romanos 3, nós lemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos separados de Deus, crescemos separados de Deus, e o resultado dessa separação, se ela não for contida, se não houver mudança, é a morte. Uma morte que não é apenas física, é uma morte também espiritual, uma morte eterna. Essa é a má notícia. E exatamente isso, ou exatamente por isso, que a boa notícia é tão boa. E Paulo continua no versículo 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Essa boa notícia é o meio pelo qual pecadores como eu e vocês podem ser salvos dessa morte eterna. O evangelho é a contenção da má notícia. O evangelho é a mudança que cada um de nós precisa, se é que nós queremos o nosso bem-estar eterno. O evangelho é a notícia que todos nós precisamos ter firme. O evangelho é a notícia que cada um de nós que já creu, já é salvo, um dia ouviu. Uma notícia que foi pregada por Paulo, recebida pelos coríntios e no qual eles estavam firmes, como nós vimos no versículo 1. Uma notícia que precisa ser preservada em nosso coração para experimentarmos todos os benefícios de recebê-la. Caso contrário, cremos em vão. E que boa notícia é essa? Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Paulo está dizendo que a mesma boa notícia que ele ouviu é a notícia que ele transmitiu. É a notícia que ele anuncia, que Cristo morreu por nossos pecados. Essa é a primeira parte dessa boa notícia que Paulo classifica como mais importante. Se hoje você desfruta da salvação, entenda que não é porque a sua família é legal, não é porque você é batalhador, não é porque alguém ora ou reza por você. Se você é salvo é porque você ouviu do Evangelho e creu no Evangelho, a saber,
que Cristo morreu pelos seus pecados. Essa é a mais importante mensagem que temos para o mundo. Não é sobre ser uma pessoa melhor. Não é sobre dicas para ter uma vida feliz, um casamento saudável e uma carreira bem-sucedida. Ainda que tudo isso seja ótimo, nada disso é a informação que nos tira do caminho do inferno para o caminho dos céus. Essa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados é tão importante que ela é repetida diversas vezes nas Escrituras. Coloquem seus cintos e vejam isso agora. Começando por Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Olha agora Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. O texto continua. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. E, gente, não para por aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Voltando para Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Voltando para Romanos, capítulo 5, versículo 9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Voltando para o versículo 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Versículo 8, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Vocês já cansaram? Tem muito mais. Muito mais. Só vou mais um então, tá bom? Romanos 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e ressuscitado, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Paulo não inventou o evangelho, ele repassou uma notícia que ele mesmo recebeu e que tem seu fundamento no Antigo Testamento, escrito vários séculos antes. E é isso que Paulo quer dizer com como dizem as Escrituras. Quando Paulo escreve aos Coríntios, o Novo Testamento completo, ele ainda não existia. E possivelmente ele tinha o profeta Isaías em mente, que escreveu. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Alguns versículos depois. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A notícia da morte de Jesus pelos nossos pecados, ela é essencial para a nossa salvação. Mas ela é a primeira parte dessa notícia. Paulo mostra a segunda parte no versículo 4. Ele, Jesus, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras.
Ele foi sepultado e ressuscitou. É interessante Paulo citar sepultado. Pode até parecer um detalhe desnecessário, mas ele confirma que a morte de Jesus foi real. Não foi um desmaio, não foi uma pessoa parecida com Jesus que morreu. Jesus, de fato, ele experimentou a morte e foi colocado num túmulo. E durante 3 dias ele ficou lá. É até engraçado pensar na sabedoria de Deus em deixar essa afirmação de que Jesus foi sepultado. Porque ao longo da história, sempre houve quem tentasse explicar o túmulo vazio de outra forma. O sepultamento é a confirmação da morte. Nós não poderíamos chamar de ressurreição se Jesus não tivesse verdadeiramente falecido. E Paulo diz, o que Jesus diversas vezes predisse, ao 3º dia ele ressurgiria. Poderia mostrar algumas aparições disso, mas eu quero focar só em Mateus 16, 21, como um exemplo dessas vezes. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Primeira Coríntios 15, 4 de novo. Como dizem as Escrituras? Como foi sobre a morte de Jesus, no versículo 3, Paulo também diz que essa ressurreição ela estava anunciada no Antigo Testamento. Paulo ele não aponta para a gente as passagens, mas talvez textos como Isaías 53, 10, que diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Mais claro do que essa passagem, a gente tem o Salmo 16, a partir do versículo 9. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Notem então que a ressurreição de Cristo, como a morte de Cristo, não foi surpresa para Deus. Tanto a morte quanto a ressurreição estavam nas Escrituras. Mas Paulo ele não para nas Escrituras, ele vai além, porque além da profecia, há também o testemunho. Além do que foi anunciado, há o que foi visto. E agora Paulo ele vai listar as pessoas que viram o Cristo ressurreto com os próprios olhos. Vejam, versículo 5. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Pedro era o líder do grupo dos 12. Era a voz que se levantou no dia de Pentecoste e pregou o primeiro sermão da história da igreja. Era o homem cuja pregação levou 3.000 pessoas à fé num único dia. Pedro, ele não era qualquer um. E não somente porque ele era um líder, mas porque foi alguém que também pisou na bola, negando Jesus 3 vezes naquela noite do julgamento. A ressurreição não foi vista somente por pessoas corajosas e fiéis. Jesus também foi visto pelo grupo apostólico, diz o texto, quando fala dos 12. Um grupo de homens assustados, escondidos, sem esperança. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Isso aqui é como se Paulo estivesse dizendo aos coríntios: se vocês duvidam, tem um monte de pessoas que viram Jesus ressurreto, e se precisarem, eu conheço vários que ainda poderiam falar com vocês sobre isso. Ainda há diversos que poderiam testemunhar do que eu estou falando para vocês. E isso aqui, gente, é uma martelada numa teoria que talvez vocês já tenham escutado, a teoria da alucinação, de que os discípulos estavam tão abalados com a morte de Jesus que começaram a ver coisas que não existiam. A alucinação coletiva com 500 pessoas simplesmente não existe.
Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Alguém que João disse no capítulo 7 do seu livro que não acreditava em Jesus. Durante todo o ministério de Jesus, sua própria família não acreditava que ele era o Messias. Tiago cresceu com Jesus, comeu na mesma mesa que Jesus, viveu sob o mesmo teto que Jesus e não creu. Mas depois da ressurreição, Tiago se tornou uma das lideranças mais respeitadas da igreja em Jerusalém. Ele presidiu o concílio de Atos 15. Ele escreveu uma das cartas do Novo Testamento. E segundo o historiador Flávio Joséfo, ele foi martirizado por sua fé no ano de 62. O que explica essa transformação? Uma única coisa. Cristo ressurreto apareceu para ele. Depois, Paulo ele menciona uma aparição a todos os apóstolos, isso provavelmente é uma referência à ascensão de Cristo, né, quando ele se despede do grupo apostólico antes de voltar aos céus. E por fim, Paulo ele encerra a lista dizendo que apareceu também a ele, como um que nasceu fora de tempo. Paulo ele foi um apóstolo fora de tempo porque ele chegou mais tarde, ele não era do grupo dos 12. Mas conforme ele mesmo disse, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo ele está sendo honesto sobre quem ele era antes de encontrar Cristo ressurreto. Ele perseguiu a igreja de Deus, ele possivelmente foi o responsável pela pena de morte por apedrejamento de Estevão. Houve homens e mulheres que foram presos, que foram torturados, que foram mortos enquanto Paulo avançava de casa em casa, arrastando cristãos. Ele mesmo descreve em uma outra carta, ou outras cartas, como ele tentava destruir a igreja e obrigava os crentes a blasfemar. Esse era Paulo, o menor dos apóstolos, mas que, pela graça de Deus, era o que era nesse momento da história, quando ele está escrevendo para a igreja de Corinto. A graça de Deus foi a responsável pela incrível mudança na vida de Paulo. Não foi a inteligência dele, não foi a devoção dele, foi pelas mãos de um Deus que, por tão grande amor por nós, enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Aquele que crê nisso tem a vida eterna. Paulo, o grande perseguidor de Cristo, abraçou o Evangelho e se transformou no maior missionário da história, trabalhando mais do que todos os outros, viagens, naufrágios, prisões, açoites, perseguições. Paulo é a prova viva do Evangelho que ele acabou de proclamar. Cristo morreu pelos nossos pecados, e o maior pecador que Paulo conhecia era ele mesmo. Cristo ressuscitou, e a prova mais convincente que Paulo tinha era a sua própria transformação. O homem que matava cristãos passou a morrer por Cristo. Isso aqui, gente, não se explica por força de vontade. Não é uma questão de motivação pessoal. Só se explica pela graça de um Deus que ressuscitou dos mortos e ainda transforma vidas. E é assim que Paulo fecha esse bloco da sua carta, dizendo: portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Não importa se foi Paulo quem pregou em Corinto, ou se foi Pedro, ou se foi Apolo, ou qualquer um outro apóstolo, o Evangelho é o mesmo.
Não há uma versão do evangelho de Paulo e outra versão do evangelho de Pedro. Não há um evangelho para os judeus e outros para os gentios. Não há um evangelho para aqueles que são mais estudados e outros que são os mais simples. Há um evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Evangelho. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia. Foi isso que eles pregaram, foi isso que os coríntios creram quando eles se converteram. E é isso que nós cremos quando nos tornamos salvos. Vocês se lembram? Lembram o que ouviram? Lembram o que receberam? É isso que Paulo afirmou lá aos Coríntios, no versículo 1 desse nosso trecho, desse capítulo. Quero lembrá-los do Evangelho. É Paulo dizendo, é isso, obrigado, o que eu preguei. É isso que vocês receberam. É nisso que vocês estão firmes, diz Paulo. Interessante que essas duas expressões juntas, receberam e estão firmes, é uma ótima descrição do verdadeiro crer, da verdadeira fé. Porque receber não é somente ouvir. Receber é quando você escuta e confia. É quando você abraça a informação que se torna parte das suas crenças, dos seus valores. É quando você diz sim para a morte de Cristo pelos seus pecados. É quando você diz sim para a ressurreição de Cristo, que com certeza não soa ser uma decisão só racional. E estar firme é a prova que você realmente recebeu. Quem recebeu de verdade, persevera, fica, não abandona. E isso não significa que você não pode passar por dúvidas. Mas é interessante que, ao final das dúvidas, a sua dúvida só te fortaleceu na sua fé. E é com isso que eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. Você, cada um de vocês, realmente recebeu o Evangelho? O apóstolo João, ele perguntaria assim: você é realmente filho de Deus? Porque João nos ensina que aqueles que receberam Jesus, que creram em Jesus, esses se tornaram filhos de Deus. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda não sabe se você recebeu o Evangelho, eu queria te convidar a não deixar essa dúvida somente para si mesmo. Não fique com essa dúvida. Compartilhe com alguém que você sabe que pode te ajudar. Se você não sabe para quem pedir, eu quero lhe mostrar agora. Por isso, uma nova pergunta. Quem entre nós está disposto a ajudar alguém que ainda não entendeu, que ainda não sabe se recebeu o Evangelho? Quem entre nós terá a mesma sensibilidade e coragem de Paulo em dar sequência, de continuar transmitindo essa mensagem que Paulo disse ser da maior importância? Se você é essa pessoa, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Se você é essa pessoa, eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. Se você é alguém disposto a ajudar alguém a conhecer a verdade, a entender o Evangelho tal como ele é, eu peço que você fique de pé. E agora que você ficou de pé, eu tenho um desafio para cada um de vocês. Será que até o final do mês você poderia compartilhar esse Evangelho com pelo menos 2 pessoas?
Nós estamos no dia 14. Nós temos aí mais 16 dias. Junho tem 30 dias. Nós temos mais 16 dias. 2 pessoas. Por evangelho, eu estou dizendo exatamente o que nós estudamos aqui hoje. A boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados e depois ressuscitou. Vocês topam o desafio de convidar essas pessoas a receberem o evangelho? Você apresenta o evangelho e pergunta para ela: você quer isso? Você quer crer nisso? Você quer receber isso? Paulo, ele era o menor dos apóstolos, o ex-perseguidor, e pela graça de Deus ele trabalhou mais do que todos, não porque ele era mais capaz, mas porque ele havia recebido algo tão grande que ele não conseguia guardar para si mesmo. Que a graça de Deus que transformou Paulo nos mova a fazer o mesmo, receber e transmitir. Quero orar com vocês e por vocês. Senhor, obrigado por estarmos juntos escutando dessa palavra que é do Senhor, para que nós nos lembremos do Evangelho, aquele Evangelho que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus, esse Evangelho que nós precisamos testemunhar, para que mais pessoas desfrutem daquilo que nós temos desfrutado, que vem do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo isso, eu oro em nome de Jesus, amém.